Gente, muito boa noite. Que bom estar aqui. Puta evento, né? Bom, estou super feliz com o convite de ter conseguido vir aqui presencialmente hoje, conversar sobre meu terceiro filho, ou meu nono filho, né? Se eu for pai de pet, se isso contar também. Mas que filho é esse? É um projeto que eu amo tanto, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho hoje. Design, como eu chamo, Design 2020, Design 2021, Design 22. A gente está indo para 2023. O que será que vai ter no futuro? Queria falar um pouquinho dessa maluquice. E uma vez eu estava conversando com um amigo e ele me contou que ele estava perguntando, mas o que será que vai rolar ano que vem? No design, tendências, sabe? Qual é a cor do ano que vem? Qual vai ser o tema? Qual vai ser a tecnologia? Será que a gente vai conseguir emplacar projetos de design na empresa? Será que o nosso time vai crescer? Será que ele vai reduzir? A gente estava conversando sobre isso e foi um papo tão agradável, foi tão... Putz, a gente viajou na maionese, que eu falei, cara, eu acho que a gente podia expandir essa conversa para mais pessoas, né? Para mais pessoas poderem participar. E aí você junta um pouco algumas ideias. Eu tinha muito tempo uma visão assim da gente conseguir fazer uma espécie de livro colaborativo, em que cada pessoa fosse escrevendo um artigo que juntos iam dar capítulos, que juntos iam dar esse livro. Quem sabe um dia a gente imprime esse projeto. A partir daí, eu tive uma ótima desculpa para ir conversar com pessoas que eu admirava muito. Eu já era fã de algumas pessoas de mercado, né? Sei lá, a Mires, eu acho que eu nunca tinha trocado uma ideia com ela. Só que eu não tinha assunto. Eu era um cara lá que trabalhava com design, e aí eu brinco que eu inventei um projeto inteiro só para eu ter desculpa para puxar assim, papo com as pessoas que eu admirava. E hoje em dia eu brinco que é o meu álbum da Copa, né? Só tem figurinha cara nesse projeto. Porque depois de um tempo, ele efetivamente aconteceu. Quando a gente foi dar o pontapé nesse projeto, a gente, né? A gente é meio papo de político, porque esse projeto quem faz sou eu sozinho. Assim, tive a ideia do nome, que é meio ruim, por sinal. Faço código, fiz o layout do site, faço a curadoria e etc, etc. Mas quando eu tive essa visão, eu não sabia se ela ia durar um dia, né, só aquele ano, ou se de repente a gente ia conseguir ter mais longevidade. Mas, efetivamente, com o passar do tempo, ela foi para o ar. E a memória que eu tenho, a gente lançou o Design 2020, que é esse projeto com esse mote de a gente ter uma visão colaborativa sobre design aqui no Brasil. Para mim era muito importante a gente falar do Brasil, mais especificamente, talvez até mais importante do que o Brasil, mas a gente gerar conteúdo rico sobre design em língua portuguesa. Porque no papo com esse meu amigo, a gente via que as nossas referências estavam sempre fora. E é claro que a gente tem aquelas figurinhas que estão sempre presentes em eventos. Então, fulano, já vi 10 palestras dele porque ele está sempre no evento. Eventos de design, inclusive. E por sinal, isso é um dos maiores méritos, eu acho, desse evento aqui, sempre trazer pessoas muito, muito diferentes, que não estão necessariamente, né, nesse hype, né? Não é sobre as figurinhas repetidas, a gente quer ver variedade. E esse projeto foi para o ar com... Deixa eu pegar minha cola. Com 55 autores e autoras. Foi uma escolha de design muito duvidosa, eu olho para ela hoje em dia, 2022. Não, acho que não. Não dá nem para ver o rosto das pessoas direito, mas, né, foi uma iniciativa bacana. E eu olho para essas pessoas, cara, realmente tem muita gente que eu admiro e que eu nunca tinha conversado. Desculpa. Muita gente legal que efetivamente conseguiu produzir conteúdo. Uma curiosidade sobre esse primeiro ano, a gente lançou ele com 55 designers brasileiros. Esse era o mote.
Só que, em pouco tempo, eu percebi que não eram só designers brasileiros. A gente teve o Felipe, que é angolano, que lançou um livro dele recentemente sobre design em escala. Então, não era só sobre Brasil, mas era sobre o conteúdo em português. E uma história que talvez um dia eu possa contar com mais detalhes, a gente lançou ele com 55 artigos e depois a gente teve que cair para 54, porque a gente recebeu uma denúncia de plágio num artigo. E aí parte desse artigo era um Ctrl+C, Ctrl+V de um livro de um outro autor brasileiro. E aí esse autor entrou em contato comigo e falou, olha, aconteceu isso, é meio chato. E aí a gente tirou ele do ar. Aquele fato polêmico que ninguém nunca vai saber o nome, porque eu acho que a gente também não precisa chegar a esse ponto aqui hoje. Mas, o que era legal? A gente estava em 2019 para 2020, a gente estava virando o ano. Esse projeto foi lançado na virada do ano, ali, talvez na segunda semana de dezembro. E a gente via os artigos falando sobre tendência, sobre técnica, sobre provocações. Só que o que eu mais gosto desse projeto são os mimos, né? Por isso que eu falei que ele é um filho. Se vocês repararem, o ícone sugerindo que a pessoa rolasse para baixo na versão desktop é um mouse, mas na versão mobile é um dedinho. Então é um filhinho assim, que eu fiz com bastante carinho na época. E esse detalhe eu acho demais. Assim. Eu tive a paciência de pegar a foto de cada autor, recortar bonitinho e o favicon de cada artigo era o rosto das pessoas. Isso dava um efeito muito legal quando você abria vários artigos para ler e eles ficavam um do ladinho do outro no teu navegador. Só consegui fazer isso no primeiro ano, confesso. Só que aí, do nada, coronavírus. E aí, vários artigos ficaram desatualizados. A gente tinha uma parceria muito legal com o Dani, do UX Now, e ele fez entrevistas com os autores, reciclando um pouco o conteúdo. Aquilo que você escreveu ainda vale para um cenário de pandemia, de lockdown, e aí a gente fez essa revisão no primeiro ano. Depois, a gente continuou esse projeto, teve o Design 2021, que teve 103 designers escrevendo, então a gente praticamente dobrou a quantidade de designers, só que aí a pandemia estava rolando e estava todo mundo pirando. Consequentemente, os temas foram modificados. Os artigos estavam falando muito mais sobre saúde mental, sobre liderança, como é que a gente gerencia times remotos. Esse foi o mote daquele ano. Design 2022, última edição. Mais pessoas, e acho que uma coisa muito legal, esses projetos estão no ar, né, e eu convido todo mundo a acessar e ler. A gente realmente está falando de VP de designer de empresa internacional brasileiro, e a gente está falando de estagiários que estão entrando no mercado ou estão migrando de carreira. Então, você tem uma diversidade, a gente está falando de visual, a gente está falando de leadership, a gente está falando de pesquisa, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, são artigos quase que atemporais. Para mim, são retratos de como que a gente estava naquele ano. 2022, 65 designers, a pandemia acabando, mas as pessoas ainda estavam pirando. E qual é o reflexo disso? Começou a aparecer outro tipo de tema. Como é que vai ser o futuro trabalhando num cenário híbrido? Como é que vai ser o metaverso? NFT? Novos desafios, né, que iam aparecendo no mercado do design assim, por causa da tecnologia. Foi um ano que tinham muito mais dúvidas do que certezas. Isso, para mim, ficou evidente, assim, fazendo a curadoria dos artigos. Será que esse ano tem? Será que esse ano vai ter? É um projeto meio solitário, que eu faço com muito amor, e tenho muito prazer assim, em movimentar a comunidade. Mas, esse ano, quando eu fui comprar o domínio, design2023.com.br, apareceu essa mensagem para mim, ó, Design 23 já está sendo usado. E eu falei, pô, lascou, né? Primeiro que não é um nome muito bom, assim, porque eu tenho que comprar um todo ano, e claro, eu demorei para comprar esse ano. Só que aí eu fui fazer um CSI. Fiz um CSI e vi que quando eu digitava e bati um Enter, ia para o perfil desse migrando para UX, um perfil brasileiro. Mandei uma mensagem para ele e falei, olha, cara, eu sou o Vitor, eu tenho esse projeto, de repente você comprou, será que você me faria de volta? Ele me respondeu, Design 2023 é do Fabrício Teixeira. E aí eu fui olhar no Ruiz, né, que a gente sabe quem que comprou, e estava lá, Fabrício Teixeira, porra, né, maravilhoso.
criador de tantos projetos sobre UX no mundo e do UX Collective, né? Versão Brasil, pelo Frota, enfim. Inclusive, tenho um ótimo relacionamento com ele. Falei, pô, não é possível. Se ele comprou é porque ele tem um motivo. E é óbvio que não tinha sido o Fabrício. Fui conversar com ele, ele falou, Vitor, não fui eu que comprei esse negócio, eu acho que é cilada, Bino. Eu acho que tem alguém querendo confundir tudo. Alguém foi lá, não gosta do teu projeto, comprou, direcionou para um Instagram, botou meu nome, mas assim, tem nada a ver com isso. E ele me sugeriu o quê? Trocar o nome do projeto. Então, esse ano tem mais com o nome novo. Estou aceitando sugestões, inclusive, porque ainda não decidi, é muito difícil decidir nome. E para não deixar de falar, o Fabrício foi o cara que me incentivou a fazer esse projeto no primeiro lugar. Assim. Em 2017, eu estava em São Francisco, perdido lá por um motivo ou outro, mandei um WhatsApp, falei, Fabrício, você não me conhece, mas eu te conheço, será que a gente podia bater um papo? Ele falou, estou aqui na agência, vem aqui. Então, assim, um cara que tem muito respeito por ele, e falei pela primeira vez sobre esse projeto com alguém, antes da conversa, inclusive, com aquele meu amigo, falei, putz, tem essa ideia desse livro. E ele falou, cara, faz, só empacota e lança. Alguns anos depois lancei. Então, muito obrigado, Fabrício, também pela ajuda. Para fechar, se você está com tesão, faz. Eu acho que essa foi o que eu aprendi com esse projeto. Assim, todo ano eu escuto alguém falando que tem uma ideia legal, que queria tirar do papel, e o tempo vai passando e as pessoas acabam não fazendo. Não precisa ser um projeto inteiro. Às vezes é escrever um artigo. Putz, às vezes é atualizar o portfólio. Às vezes é fazer um curso. Às vezes é, sei lá, aprender a surfar. Se você está com esse tesão, faz. Esse é meu conselho. Porque, de verdade, qualquer um podia ter feito esse projeto. Então, eu só estava com vontade e consegui levar ele até o final. E vou te falar, fiz um monte de amigos que talvez eu não tivesse feito se eu não tivesse começado essa jornada. Obrigado.